Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal dessa reflexão diária da palavra de hoje. Hoje, dia 18 de agosto, quarta-feira, da 20ª semana do Tempo Comum. Continuamos aí refletindo sobre o Evangelho de Mateus. Hoje, o capítulo 20, versículos do 1 ao 16a. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Confesso a vocês, queridos irmãos e irmãs, que a primeira vez que entrei em contato com esse texto, eu também fiquei indignado. Mas vamos aos fatos. O que aqueles homens que trabalharam o dia inteiro, o cansaço, o calor, qual foi, além do aquilo que foi contratado, no ato do trabalho, uma moeda de prata, receberam? Eles ficaram mais tempo com o patrão. E aí vamos trocar os personagens. O patrão é Deus. Os operários que começaram às 6 da manhã, que lá labutaram, são aqueles cristãos que entram em contato com a mensagem do Evangelho logo no início da sua vida. Fazem a catequese e continuam. E qual é a vantagem deles com aqueles que trabalharam só 1 hora? Eles ficaram o tempo inteiro com o patrão. Deus. Aqui são as fases das conversões, dos encontros com Deus. No começo, na infância, são aqueles que têm uma tradição familiar cristã. Os pais educaram na religião cristã católica, e a pessoa continuou, e continua até o dia de hoje. São aqueles operários que começaram às 6 da manhã. Outros são aqueles que entram na puberdade às 9 da manhã, outros quando se tornam adultos ao meio-dia, outros quando já estão numa fase um pouco mais adiantada da vida, lá para os 40, 50 anos, que muitas vezes acabam entrando em contato com a mensagem do Evangelho, seja através de um ECC, seja através de algum outro movimento da igreja, ou seja, são aqueles que estão lá aos seus 40, 50 anos e pá! Acontece alguma coisa, uma doença, uma perda de emprego, ou é convidado a vir por um parente próximo, ou pela esposa, ou pelo esposo, ou seja, ocorre esse momento de conversão. São os operários das 15 horas. E por fim, aqueles que já estão no final da vida. Os últimos operários que trabalharam só 1 hora, mas que vão receber a mesma recompensa. O que é a moeda de prata? O reino dos céus. O reino dos céus. Portanto, são as
1, 2, 3, 4, 5 fases da vida. 5 momentos de conversão que são oferecidos a todos. O grande prêmio, a moeda de prata, o reino dos céus. Eu, por exemplo, entrei na catequese com 12 anos e nunca mais saí da igreja. Então podemos dizer que eu sou um dos operários às 6 horas da tarde. E eu tenho que me alegrar com todos aqueles que vão ser convocados ao longo da trajetória, da nossa trajetória neste mundo. Eu não posso achar porque eu comecei aos 12 anos, né, que eu vou ser melhor do que aquele que se converteu aos 70. Não. Eu tenho que me alegrar que aquele que trabalhou aos 70, que ninguém convidou para o trabalho da vinha do Senhor, o patrão foi lá e tocou no coração dele, e alguém foi lá e fez o convite e contratou. E ele veio. Portanto, as pessoas que já estão há um longo tempo caminhando com Deus não podem achar que a recompensa delas será melhor. Lembremos do texto que foi ontem. Pedro pergunta para Jesus, então, nós abandonamos tudo e te seguimos. Qual é a nossa recompensa? Eu não posso achar que a minha recompensa será melhor do que aquele que só ficou, que se converteu no final da vida. Não. Volto a dizer, a vantagem é que eu, ao longo desses 30 e poucos anos, dentro da comunidade cristã, eu conheci Deus. Eu estive mais tempo com Deus do que aquela pessoa que se converteu no final da sua vida. Lógico, ela vai ter o contato com Deus na eternidade, mas ao longo da sua vida, os desafios, os problemas, tudo aquilo que ela teve que enfrentar, ela enfrentou sem Deus ao lado dela. A visão dela, não que Deus não estivesse com ela. Ela não tinha a compreensão de que Deus estava do lado dela. Eu tenho. Todos os problemas, todos os desafios que eu enfrentei ao longo desses 30 e poucos anos da minha vida, eu tive a concepção, eu tive a clareza de que Deus estava do meu lado. Aqui está a diferença. Agora, eu não posso achar que eu sou superior aos outros, porque eu não sou. E aqui nós entendemos um pouquinho quando Jesus diz, num outro texto, no final dos tempos, a pessoa vai bater no peito e dizer, somos servos inúteis, fizemos o que tínhamos que fazer. É isso que nós temos que entender. Nós tivemos a dádiva de ser chamados primeiro. Outros serão chamados ao longo do seu processo de encontro pessoal com Cristo ressuscitado. Agora, aqueles que se converteram primeiro, no início da sua vida, no início da sua meninice, não são melhores do que aqueles que irão se converter ao longo da sua vida. De jeito nenhum. Tem que ficar contente porque aqueles empregados que foram contratados, seja às 15 ou às 17 horas, também foram contratados. E irão receber a recompensa. Volto a dizer, a grande vantagem de quem foi contratado primeiro esteve mais tempo com o patrão, que é rico em amor e misericórdia. E que diante de um problema ou dificuldade ali no ambiente de trabalho, aquela pessoa, o patrão, estava ao seu lado, para te dar apoio, para te ajudar se necessário, para te orientar. Essa é a grande vantagem, queridos irmãos e irmãs. Por isso que, na ótica humana, esse texto realmente é uma injustiça muito grande, mas na ótica divina não. E aqui está a grande diferença entre Deus e os homens. O olhar de Deus é sempre um olhar de amor e misericórdia, de resgate. Deus é o nosso grande Goel. Qual que era o papel do Goel? O resgatador de dívidas. Por exemplo, eu estou devendo para alguém. Naquela época, na época de Jesus, e antes até, a pessoa que devia, ela podia se tornar escrava do devedor. Então, isso aparece muito no livro do profeta Amós. A pessoa que devia, ela ia com o seu credor em praça pública, diante de todos, ela retirava a sandália e entregava para o credor. A partir daquele momento, ele se tornava escravo do seu credor. Ele e sua família. Não era só ele não. Era ele e sua família. Se um dia ele conseguisse trabalhar, ganhar dinheiro à parte, né, lá do serviço que ele tinha que prestar ao seu credor, e conseguisse juntar um montante para pagar a sua dívida, o seu credor, seu antigo credor,
que era o seu senhor agora, iria com ele em praça pública e lhe devolvia a sandália. Então a dívida estava paga, ele estava liberto. Lembremos do texto, fixar bem na cabeça de vocês, lembremos do texto do filho pródigo. O que é devolvido para ele? A sandália, a túnica e o anel, que são elementos simbólicos. A sandália é a liberdade, a túnica a dignidade. Quando tiram a túnica de Jesus, ele fica nu, ele, entre aspas, simbolicamente, tiram-lhe a dignidade. E o anel, que era o símbolo do ser filho. Todos os filhos, os senhores poderosos andavam com o anel, que era o brasão da casa, da família. Isso acontecia muito na Idade Média. Quando tinha aquelas cartas, colocavam aquela cera para selar a carta e colocavam o brasão, né? O símbolo ou um anel ou então um tipo de um carimbo. Isso tinha muito, a gente vê muito isso em filme de época, da Idade Média e tal. Portanto, a sandália representa a liberdade. Então, se eu conseguisse pagar a minha dívida, nós íamos em praça pública para que todos ficassem sabendo e o meu antigo credor, o meu senhor, entregava as minhas sandálias. Portanto, se eu não conseguisse pagar a minha dívida, e se eu tivesse algum goel, algum resgatador, algum parente próximo que ia lá e pumba, pagava a minha dívida. Ele era o meu goel. Para que eu não fosse escravo, ele pagava a minha dívida. Deus é o grande goel da humanidade. Na verdade, Jesus Cristo, porque ele pagou o preço da nossa dívida na cruz. Ele libertou a humanidade do pecado ao dar a sua vida. Portanto, ele paga o preço máximo. Ele resgata a humanidade, o goel, e dá o preço. Era a sua vida. Ele morre na cruz para nos libertar. Portanto, o texto de hoje é algo que nos leva a esta reflexão. O goel da humanidade é um Deus de amor e misericórdia, que morreu na cruz por amor a nós. E Ele quer resgatar todos, aqueles que estão às 6, aqueles que estão às 9, aqueles que estão ao meio-dia, aqueles que estão às 15 e aqueles que estão às 17, porque há espaço para todos. O sacrifício dele foi a favor de todos, por amor a todos. Todos têm o direito de serem resgatados. Nós que fomos resgatados primeiros, não podemos achar que somos porque fomos os primeiros e encaramos uma vida, muitas vezes de tribulação, de provações, de dificuldades, mediante a vivência do Evangelho, não podemos achar que somos melhores do que os outros que se converteram no final da vida. Não somos. E encerro relembrando pela 4ª vez aquilo que eu afirmei, para ficar bem gravado na memória de vocês. A grande vantagem de sermos os primeiros é que passamos mais tempo com Deus. Nós conhecemos antes deles esse Deus de amor e misericórdia que foi o nosso grande goel. Um grande abraço até amanhã, se Deus quiser. Tchau!